O Brasileirão 2024 chegou ao seu fim, um campeonato extremamente justo, em que a melhor equipe durante todo o ano venceu, e aqueles que mais erraram também durante todo o ano acabaram sendo rebaixados, acabaram ficando sem vagas importantes. Aqueles que mais erraram, no final foram punidos, e aqueles que mais acertaram, no final, foram gratificados com a glória, foram gratificados com suas conquistas, que foram almejadas lá no início do ano. Então bem, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um resumão da última rodada, passar por tudo o que aconteceu, pontuar todos os pontos específicos de cada time, dar um foco para todo mundo, e no final bater o martelo sobre esse campeonato que foi maravilhoso. Bem, meus queridos, sem mais delongas, com a introdução já feita, eu vou realmente passar por time a time nesse vídeo aqui, dando um foco maior para aqueles times que merecem realmente, por exemplo, um Botafogo, um Corinthians, um Atlético Paranaense, um Fluminense, um Bahia da vida, entendeu? Esses times que fizeram feitos mais consideráveis nessa última rodada vão receber um foco um pouquinho maior do que aqueles que já estavam com a vida resolvida, Mas é claro, eu também vou pontuar pontos específicos de todas as equipes. Então bem, sem mais delongas, vamos aqui para a tabela do Brasileirão. E bem, meus queridos, aqui nós estamos, Eu vou começar do início, o Botafogo. Bem, o Alvinegro, ele venceu o São Paulo jogando em casa no Newton Santos com um gol no último lance do Gregory, E sacramentou a sua conquista do seu terceiro campeonato brasileiro em toda a sua história. E bem, gente, o que eu tenho pra falar do Botafogo? Novamente, é um trabalho muito bem coroado, é um trabalho muito bem feito. Todo aquele esforço feito pelo Botafogo, tudo aquilo que o torcedor botafoguense ele passou em 2023 e agora também em 2024, agora foi coroado. Todo aquele sofrimento, aquela derrocada, tudo que o torcedor botafoguense ele passou, tudo que o Botafogo ele passou nesse ano, nesses 2 anos praticamente, de 2023 até agora o final de 2024, valeu a pena. O Botafogo ele é campeão com méritos, não só do Campeonato Brasileiro, mas também da Conmebol Libertadores. E acima de tudo isso, com um trabalho sensacional. Gente, eu entendo, vai ter muita gente querendo desmerecer essa conquista do Botafogo agora nessa reta final, falando, mas com o investimento do Textor, mas com isso, mas com aquilo, contratado nos jogadores e por aí vai, é muito fácil. Eu sei que vai ter gente falando isso, mas torcedor botafoguense, não se deixe levar pela provocação. Essas pessoas estão erradas. Uma coisa que teve no Botafogo a todo momento foi trabalho. O Botafogo não é um conglomerado de craques, de jogadores caríssimos. Não. Ele é fruto de um trabalho intenso de scouting. O que eu já falei, depois da conquista da Conmebol Libertadores. Eu vou voltar a me repetir aqui porque é importante. Gente, a gente tem 2 gigantescas contratações neste time do Botafogo, que são Almada e Luiz Henrique. Porém, o resto é fruto de um scouting que foi perfeito desde o primeiro dia que o Textor ele assumiu a equipe, Ele comprou o Botafogo, ele virou o dono da instituição Botafogo. Quando caiu em 2023, quando teve aquela derrocada inimaginável, uma coisa que restou, um ponto positivo que restou, era o scouting. E agora, em 2024, na Glória, eu também tenho que pontuar isso. Sim, tiveram grandes contratações, sim, teve gastação, porém, isso aqui não pode apagar o excelente trabalho feito no Botafogo. O Botafogo, esse ano de 2024 mágico, essa uma semana gigantesca, com as 2 maiores conquistas da história desse clube, ele é fruto de muito trabalho, ele é fruto de muito sofrimento, ele é fruto de um trabalho árduo e que merece sim ser pontuado. Não pode ficar apagado na sombra de 2 grandes contratações, que sim tiveram sua participação, porém não carregam o time para uma conquista de brasileiro e uma conquista de Libertadores. Uma dobradinha histórica, feita antes somente por Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus, se eu não me engano, foram só essas 2 equipes. O Botafogo agora entra para esse seletíssimo grupo de campeões brasileiros e da Libertadores no mesmo ano. E vocês vão me dizer que tudo isso só foi possível por conta de 2 jogadores? Não, foi de um trabalho excelente feito de scout. O Botafogo tem que receber os aplausos por um trabalho muito bem feito, por uma gestão coesa, por uma gestão responsável, que muitas vezes é rara aqui no Brasil. E agora tá colhendo os frutos. E olha, te falar que a glória do botafoguense pode estar até longe de acabar, porque agora tem Intercontinental e no ano que vem ainda tem Super Mundial. Mas eu ainda vou falar muito desses 2 tópicos, aqui no canal, principalmente do Intercontinental, que, bem, o Botafogo ainda vai jogar com o Pachuca, tem tudo mais isso, E ainda vai ser assunto pra eu cobrir aqui no canal durante a semana, então eu não vou me atropelar quanto a isso. Pra finalizar o bloco do Botafogo, eu tenho que novamente parabenizar. Foi um trabalho muito bem feito e foram 2 conquistas merecidíssimas para um torcedor e uma instituição que sofreram muito nos últimos 2 anos, vamos colocar assim. E de um time que estava para falir em 2021, o Botafogo agora vive a melhor fase da sua história.
Como eu disse, campeão do Brasileiro e da Libertadores em uma semana. A maior semana, o maior ano de toda a sua história. Botafoguense, comemora, porque vocês merecem demais. Partindo agora para o Palmeiras, que teve um final de campeonato melancólico, sendo derrotado na última rodada para o Fluminense, que precisava de mais esse resultado, né? Eu ainda vou comentar um pouquinho mais à frente do Flusão. E é realmente um final melancólico de temporada para o Palmeiras. Uma temporada frustrante e uma temporada que termina com um fracasso estampado nela. Terminando, conquistando somente um caneco. O Paulistão que viemos a convir no cenário atual do futebol brasileiro, pouquíssimo importa. Pro ano que vem, o Palmeiras ele tem que fazer uma profunda reformulação do seu elenco. Realmente, chegou o momento de certos jogadores. Rony, Dudu e por aí vai. Tem que mexer, tem que contratar, porque o sarrafo aumentou. Flamengo vai chegar forte pro ano que vem. Botafogo, nem se fala. Fortaleza, Internacional, até o Corinthians, que teve um final de temporada maravilhoso. Todos vão chegar em uma boa fase. Todos vão chegar com um 2025 cheio de esperanças. E pro Palmeiras vai ser um 2025 de reconstrução, reformulação. Porque o 2024 foi completamente frustrante. Foi um fracasso praticamente. E muito disso vai por conta de uma administração que muitas vezes colocou o elenco no seu limite, fazendo pouquíssimas contratações, falando pro Abel se virar. E com certeza o Abel ele é um dos poucos que não tem culpa, né, nesse ano. Embora em certos momentos ele tenha errado sim. Eu não vou abster o Abel de culpa. Jogadores também que não renderam e muito pelo contrário. Talvez muitos tenham tido o seu pior ano vestindo a camisa do Palmeiras. Foi muita coisa errada em conjunto. E que agora, para 2025, resta realmente mudar tudo. Resta alterar e mudar, reformular. Para talvez em 2025 ter um ano com mais glórias. Talvez conseguir bater de frente com o Botafogo, com o Flamengo e todos aqueles times que eu já citei. O Palmeiras ele tem que mudar. A era vitoriosa, ela passa por um momento de oscilação, o que é normal. Porém, normal não é esse momento de oscilação persistir por muito tempo. Tem que acabar, tem que reformular e tem que mexer. O Flamengo, né, teve nessa última rodada a despedida de Gabigol como a tônica principal. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal ontem, né, sobre esse assunto, né, do Gabigol, ele sai do Flamengo, tudo isso, tudo a representatividade desse movimento. Porém, eu só tenho que pontuar aqui, o Gabigol, ele fazer um golzinho na sua despedida, um gol que garantiu esse empate para o Flamengo, é muito bonito. Fecha com chave de ouro nesse roteiro. Essa passagem gigantesca, como eu disse no vídeo de ontem. O Gabigol ele merecia. E a imagem no final do jogo do Gabigol, ele se negando a tirar uma foto com o presidente Rodolfo Landim, que pelo jeito o deu uma facada nas costas, enquanto essa questão de renovação, é uma imagem fortíssima. E nessa segunda-feira vai estar tendo a eleição do Flamengo. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse movimento do Gabigol vai dificultar muito a chapa do Landim se reeleger. E de certa forma até que merecidamente, porque erraram bastante. E não se erra dessa forma com o ídolo. E essa reta final é de um Gabigol saindo pela porta da frente, como disse Felipe Luiz. Já a antiga diretoria, né, de Rodolfo Landim, pelo jeito vai sair pela porta dos fundos. Fortaleza e Internacional agora, né, se enfrentaram lá na Arena Castelão. E bem, eu pouco tenho a fala do Internacional, era um time mais em ritmo de fim de jogo, né, fim de festa realmente. E bem, perdeu de 3-0, porém pouco importa realmente. O foco é em 2025 e tudo aquilo que eu já falei no pós-jogo, né, de Botafogo e Inter que eu fiz aqui no canal. Quanto ao Fortaleza, nós temos algumas coisas muito bonitas a se ressaltar. O time, ele termina invicto, o Brasileirão de 2024 jogando em casa. Não perdeu um jogo sequer. E mesmo que não tenha sido coroado com o título, essa conquista é uma coroação de um trabalho muito bem feito do Vojvoda. E que merece todos os aplausos. O Fortaleza vem evoluindo ano após ano. E terminar uma temporada sem perder um joguinho sequer em casa é um feito gigantesco. É a melhor campanha de uma equipe nordestina no Campeonato Brasileiro, esta do Fortaleza de 2024. E merece todos os aplausos. Um trabalho que dá inveja em muita gente, porque ele é muito bem feito. Feita por profissionais que realmente querem o bem da instituição, por profissionais que são sérios, que estão preocupados com o seu trabalho. E agora, rende frutos maravilhosos. E o Fortaleza ele merece demais. Como eu disse, é um trabalho sensacional. E para 2025, né, vai fazer um novo feito histórico, juntamente com o Bahia, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Primeira vez que vamos ter dois nordestinos na Conmebol Libertadores. Um feito gigantesco. Um feito de um futebol que ele está crescendo ano após ano, com um trabalho muito sério,
por parte do Fortaleza e de outros, por investimento externo também do Grupo City no Bahia. Porém, uma coisa é certa, o futebol nordestino ele crescer dessa forma é muito bonito e merece. Porque muitas vezes, por esse afastamento da grande mídia, né, que está muito localizada no Sudeste, esse excelentíssimo trabalho do Fortaleza e das equipes nordestinas não é ressaltado. Porém, aqui eu não vou fazer esse crime. Eu vou ressaltar. Porque o que fazem Fortaleza, Bahia, Sport, Vitória, principalmente, que eu ainda vou falar bastante nesse vídeo, e também o Ceará, que subiu para a Série A do ano que vem, é algo sensacional. É algo que anos atrás seria praticamente inimaginável. E merece, sim, todo o reconhecimento. E o São Paulo, que não jogava há 2, 3 meses, né, com a vaga na Libertadores já garantida, bem, perdeu pro Botafogo. Eu também não tenho muita coisa a falar quanto ao São Paulo, vou passar bem batido mesmo, porque, gente, o foco do São Paulo agora é em 2025. Vai ter que fazer uma reformulação complicada, porque tem um pouco dinheiro. O último balanço do São Paulo financeiro é muito preocupante. O time ele bateu 1 bilhão de dívidas. Situação complicada. E se quiser voltar a ter uma glória em 2025, vai ter que tirar leite de pedra, que vai ser bem complicado. Porém, num cenário completamente diferente, nós temos o seu rival, Corinthians, que ontem venceu a 9ª seguida. 3-0 maiúsculo para cima do Grêmio, com direito a gols de Yuri Alberto, que agora é isoladamente o artilheiro do Brasil em 2025, com 31 gols. E também o artilheiro do Brasileirão 2024, empatado com Alejandro, com 15 gols. E, além disso, também teve um golaço de bicicleta do Memphis Depay. O que fala do Corinthians? Fez uma janela do meio de ano perfeita, com o Fabinho Soldado sendo peça-chave. Foi da água pro vinho. Trouxe nomes importantíssimos que contribuíram para essa volta por cima que o Corinthians deu. Na 29ª rodada, o Corinthians tinha 6 vitórias. Na 38ª, ele tem 15. 9 vitórias seguidas. Desempenho de time campeão. Desempenho de Internacional de 2020 e Atlético Mineiro de 2021. As duas maiores sequências de vitórias do Campeonato Brasileiro agora tem um membro a mais, o Corinthians de 2024. Uma volta por cima gigantesca. O Corinthians, eu não tenho dúvida nenhuma, é o paulista que termina a temporada de melhor forma, com a melhor expectativa para 2025, classificado para a Copa do Brasil e para a pré-Libertadores do ano que vem. E agora, tem um time muito competitivo. Se manter esse nível de futebol e esse bom jogo praticado pela equipe do Ramon Dias, e também manter algumas peças do elenco, né? Yuri Alberto, por favor, cara, fica. O 2025 do corintiano pode ser muito mais feliz do que vem sendo recentemente os últimos anos, né? 2022, 3, 4 e por aí vai. O corintiano ele terminou ano esperançoso, com 2025 que ele pode ser muito mais, pode entregar muito mais e promete muito mais até então. O corintiano ele merece isso. É um torcedor que sofreu muito nos últimos anos. E agora ver um time desses terminando a temporada embalado, unido, com bons jogadores, jogadores jovens, e sem ter que fazer muitas contratações pro ano que vem, é muito bom. E é relaxante até. Claro, cortes vão ter que ser feitos. Corinthians ainda é um time muito caro. Ano que vem tem toda essa questão, vai entrar um novo contrato de TV e por aí vai. Contas têm que ser restabelecidas. E a questão política do clube continua extremamente turbulenta. Porém, o corintiano agora, ele merece descanso. O 2025 do Corinthians, como eu disse, pode ser muito brilhante. E o corintiano tem que nutrir essa expectativa. Porque o que foi apresentado nessa reta final de 2024 é extremamente promissor. Falando agora do Bahia e fechando essa zona de classificação para a Libertadores. Meus queridos, o Bahia ele fez a tarefa de casa, venceu o Atlético Goianiense e agora volta à Libertadores depois de 35 anos. Uma festa absurda lá na Fonte Nova, e muito merecida. O time, ele conseguiu o maior objetivo da temporada, que é voltar para essa Libertadores. Fez história, não só por quebrar esse tabu de 35 anos sem disputar a maior competição de clubes aqui da América do Sul, mas também por agora fazer parte dessa dupla nordestina que vai fazer história na Libertadores do ano que vem. Pela primeira vez temos 2 nordestinos na Libertadores. E como eu disse, né, me adiantando um pouquinho no bloco do Fortaleza, é algo histórico. E é fruto de um trabalho que teve sim oscilações no comando, né, do nosso querido Rogério Ceni. Porém que no final deu tudo certo. O objetivo ele foi concluído. Com mais sofrimento do que deveria? Provavelmente. Porém ele foi concluído. E agora vai chegar mais investimento do Grupo City. E o Bahia, juntamente com o Corinthians, tem totais condições de passar dessa pré-Libertadores, chegar na fase de grupos da Liberta e fazer baguncinha. Os 8 brasileiros que foram para a Libertadores de 2025 são candidatos a título. Isso é um fato, por conta do cenário atual do futebol sul-americano. Então, se o investimento for feito corretamente, se o Bahia encaixar, vai que.
Tá? A mesma coisa serve pro Corinthians, pro São Paulo, pro Internacional, pro Fortaleza e por aí vai. O futebol brasileiro ele pode ter um ano muito sorridente em 2025. Principalmente na Libertadores. Como vem sendo nos últimos 6 anos. Isso é muito bom de ver. E agora vamos para uma galerinha que tá mais frustrada, né? Cruzeiro. O Cruzeiro acabou morrendo na praia. Fruto de, novamente, um trabalho errôneo. Um trabalho que não foi bem feito. Como eu disse no início deste vídeo, o Brasileirão 2024 coroou os bons trabalhos e puniu quem não fez o seu trabalho bem feito. E aqui nós temos um excelente exemplo disso. Por conta da arrogância, da prepotência do seu dono, Pedrinho BH, o Cruzeiro deixou uma vaga de Libertadores que era praticamente certa sobre o comando do Seabra escapar por entre os dedos. Com o trabalho horroroso do Fernando Diniz, que ontem venceu somente o seu 3º jogo à frente do Cruzeiro. E mais do que 3 meses na frente do Cabuloso, se eu não me engano. E para deixar as coisas ainda mais irritantes pro cruzeirense, viu ontem o Bragantino do Seabra se salvar contra o rebaixamento, metendo 5-1 para cima do Criciúma. Eu ainda vou comentar mais do Bragantino. O que falar? Trabalho mal feito é punido. O futebol brasileiro não dá mais brecha para quem quer ser bobo. Para quem acha que é anos 90 e qualquer porcaria vai dar certo. Ele pune. E o Cruzeiro foi devidamente punido. Contratar o Fernando Diniz, faltando 3 meses para acabar a temporada, é atestado de jogar a temporada no lixo. E ontem, para completar esse circo que foi o fim de temporada do Cruzeiro, do cruzeirense, tem o Fernando Diniz sendo informado da sua demissão, suposta demissão, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nada foi oficializado pelo Cruzeiro. Porém, pela Rádio Itatiaia, que é muito conhecedora do futebol mineiro, o Fernando Diniz será demitido do Cruzeiro. Fecha todo esse circo com a imprensa informando o técnico da sua demissão. É revoltante. Eu acho que o Diniz deveria ter sido demitido pelo desempenho, com certeza. Porém, por todo o circo, por todo o absurdo que foi feito nessa reta final, jogando uma vaga de Libertadores praticamente certa no lixo para trazer o Diniz, para pensar em 2025, montar um time a favor do Diniz para ele praticar esse futebol maluco dele. Olhando todo esse cenário, essa demissão só escancara o quanto não tem projeto de futebol no Cruzeiro. O quanto o Pedrinho BH ele tem uma gestão vaziada. E agora o Cruzeiro está colhendo os frutos. Nadou e morreu na praia. Morreu na praia justamente porque o futebol brasileiro não aceita mais, em 2024, trabalhos meia boca. Trabalhos que são mal feitos. E o Cruzeiro sofreu por conta disso. Fora da Libertadores, com justiça, colheu o que plantou. E agora tem um 2025 frustrante. Provavelmente sem técnico até então. E somente quando o seu dono ele aprender que não tem como você pular a etapa somente com dinheiro, é quando o Cruzeiro ele talvez melhore futebolisticamente. Até então, a gestão Pedrinho BH à frente do Cruzeiro é um fracasso completo. Nosso querido Vasco, né? Eu também já vou abaixando mais aqui a tabela, né? Até a 20ª colocação, porque a parte de cima já foi. Gente, o campeonato do Vasco ele encerra vencendo o Cuiabá. Um campeonato que viemos a convir era o limite do Vasco. Escapou do rebaixamento com certa tranquilidade, né? Com uma folga muito grande. E bateu no teto técnico do elenco. Agora é tentar fazer um 2025 mais ordenado, sem aquele caos da 777, né? Que foi o início do ano. E talvez ter um ano mais de estabilidade. Porém, vai ter que reformular o elenco também. Porque se esse elenco do Vasco se manter para o ano que vem, eu tenho sérias dúvidas da manutenção do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque essa reta final foi horrenda. E o Vasco só se salvou porque deu um arranque anterior. Então agora, realmente, como eu disse, é focar em 2025. Fazer reformulação, não sei com que dinheiro, mas uma coisa é certa, tem que fazer. Porque o Vasco não vai aguentar mais uma temporada com esse elenco fraquíssimo, não. Em 11º nós temos o Vitória, que arrancou um empate contra o Flamengo fora de casa e terminou um ano muito honroso, se classificando para uma Sul-Americana. O Vitória, que ano passado conquistou seu primeiro título nacional, a Série B do Campeonato Brasileiro. Fez um ano muito honroso, com peças muito pontuais do seu elenco indo muito bem. Teve um dos artilheiros do campeonato, o Alejandro, contratou o Gustavo Mosquito, que também conquistou inúmeros pontos para o Vitória neste campeonato. E também tem o meia Mateuzinho, que jogou muita bola nesse campeonato. O Vitória, de Thiago Carpini, que foi escorraçado do São Paulo, saiu chutado. Eu não tenho dúvida nenhuma que é um dos grandes trabalhos de 2024 no futebol brasileiro. Merece todo o reconhecimento. Fez muito com muito pouco. E merece esse reconhecimento. O Vitória ficar nessa 11ª colocação é uma conquista e tanto.
Ainda mais por ser um time que tem um investimento muito, mas muito menor quando comparado às equipes que estão rodeando ele nessa tabela. Cara, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. São todas equipes que têm um poderio financeiro muito maior que o Vitória. E o Vitória fez uma temporada muito mais honrosa que muitos desses aqui que eu acabei de citar. Tirando o Bahia, né, dessa conta, eu acho que a temporada do Vitória é a mais gratificante que todas as outras. Que Cruzeiro, que Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Merece reconhecimento. Mais um nordestino fazendo um excelente trabalho. Fazendo uma excelente temporada. Mais uma vez o futebol nordestino indo bem. E como eu disse, é um dos grandes produtos que o futebol brasileiro ele tem. E o futebol nordestino ir bem é muito gratificante. Atlético Mineiro em 12º, se salvou nas cordas, hein, Galo? Ganhou do morto Atlético Paranaense, que acabou rebaixado, numa partida modorrenta, que aconteceu porra nenhuma. Essa é a grande realidade. Aconteceu o pênalti do Eric ali no Hulk, um pênalti muito migué, e fora isso não aconteceu nada no jogo. Um fim de temporada melancólico do Atlético Mineiro, e que tem que mudar muita coisa pro ano que vem. Acho que eu já falei em outros vídeos aqui, né? Uma questão de administração novamente horrorosa. E aquilo que eu venho batendo, o futebol brasileiro, ele não aceita mais amadorismo. Foi amador? Foi punido. O Atlético Mineiro, que foi finalista em 2 Copas neste ano, a Libertadores e a Copa do Brasil, poderia ter terminado o campeonato rebaixado. Esteve a 1 gol do Atlético Paranaense disso acontecer. O trabalho mal feito, o trabalho porco, o trabalho sem gestão, sem organização, ele agora é punido no futebol brasileiro. E o Atlético Mineiro foi punido em 2024. Esse elenco muito milionário vai disputar Sul-Americana no ano que vem. E agora vai ter que reformular profundamente esse elenco. Porque o Atlético ele tem inúmeros problemas. E também tem que contratar um técnico, né? Demitiu o Milito no calor do momento e não tem ninguém pro lugar. Muita coisa tem que mudar na dupla mineira pro ano que vem. Muito amadorismo para pouco futebol, para pouco trabalho. E os frutos foram colhidos. Tudo isso foi avisado aqui no canal e inúmeras emissoras, inúmeros canais também durante essa temporada de 2024 aqui no YouTube e por aí vai, em todas as mídias. Estão colhendo os frutos. O futebol mineiro tem muito a evoluir pro ano de 2025. Se eu falei que o futebol nordestino está crescendo absurdamente e isso é muito bom de ver, essa decadência do futebol mineiro é triste. Ah, mas decadência, o Cruzeiro tá em 9º, o Atlético Mineiro tá em 12º. Gente, se você olha a temporada dos dois, você sabe muito bem do que eu tô falando. É uma temporada frustrante para ambos. Por quê? Porque os dois erraram. Cada um colheu aquilo que plantou. E a colocação final dos dois é justa. Não mereciam nada mais do que isso. E talvez merecessem até menos. Fluminense conseguiu salvar os 45 do segundo tempo e ainda foi parar em 13º, pegou uma vaguinha de Sula, né? Bem, temos que valorizar. O Mano Menezes, ele conseguiu salvar o Flusão aos 45 do segundo tempo. Só precisava de um empate, mas foi lá e venceu o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Um trabalho que merece palmas, embora não tenha sido lá muito bem feito. Fluminense, que é o atual campeão da América, correu risco real de rebaixamento durante todo o ano. Faria um feito histórico, que seria ganhar a Libertadores e ser rebaixado no ano seguinte, algo que nunca aconteceu na América do Sul. E também poderia disputar o Super Mundial estando na Série B, quem diria. Mas enfim, se salvou aos 45 do segundo tempo e novamente, como eu falei para muitos clubes aqui, tem que fazer uma reformulação profunda, porque tem muita coisa errada. Pode começar do técnico e partir pro elenco, porque o elenco do Fluminense para esse ano foi muito mal montado. Foi feito com base nas preferências do Diniz. E quando ele foi demitido por um trabalho horrendo, e que até demorou para ser encerrado, não sabia o que fazer. Teve que se virar no finalzinho e acabou dando certo. Porém, se tivesse um pouquinho mais de azar, e um pouquinho mais talvez de competência dos outros, poderiam ter terminado tão bem como terminou. Tem que mudar muita coisa, porque o 2024 foi muito atrapalhado. E assim como eu falei para outros, pro 2025 ser mais feliz, tem que mexer. Grêmio em 14º terminou tomando de 3-0 na boca pro Corinthians, um show de bola corintiano, o Grêmio não viu a cor da bola, e o senhor Renato Gaúcho novamente quis pagar de bonzão na coletiva, mas já saiu informação nesta segunda-feira, não continuou no Grêmio para a temporada que vem. E isso é um acerto. O Grêmio não jogou futebol em 2024. Quando não teve um jogador extra classe, que era o Luizito Soares, para carregar, sentiu falta. E por isso tem um ano frustrante. Um ano que terminou até que bem, pegando uma vaguinha de Sul-Americana, porque o Juventude foi derrotado para o Cruzeiro. Porém, muita coisa tá errada no Grêmio. Tem muita coisa para mexer no elenco, muita coisa. E agora tem que contratar um técnico que não esteja ultrapassado. Um técnico que não esteja lunático na sua reta final, sendo um treinador. Que mente,
que prefere sair na mão com a imprensa do que aceitar os seus erros, do que admitir, eu errei e vou tentar melhorar. Essa é a reta final de temporada, né, do Renato Gaúcho. Um técnico teimoso e que prefere atirar para os outros, que prefere ameaçar jornalista do que aceitar, abaixar a cabeça e trabalhar, aprender e melhorar como técnico. Um técnico que está parado há quase 10 anos. Estacionou no tempo, assim como bons treinadores do futebol brasileiro. Mas não quer admitir. E agora está colhendo os frutos. Está sendo devidamente criticado. E agora está desempregado. Para voltar a algum clube, ou tem que ter alguém muito burro para contratar nestes moldes atuais, ou vai ter que evoluir. E senhor Renato Gaúcho, esse fim de temporada do Grêmio é muito culpa sua. É muito culpa desse trabalho pobre seu. Fraquíssimo. Que deixou inúmeras lacunas. Deixou o Grêmio nessa situação lamentável. Brigando contra o rebaixamento até a 37ª rodada. Muito disso é culpa sua. De um treinador teimoso, do treinador fraco que você se tornou nos anos recentes. E agora você vai ter que evoluir. Senão, não vai voltar a trabalhar. Nesses moldes, com o nível do futebol brasileiro, que não aceita mais bobagem, que não aceita mais brincadeira, você não volta a comandar nenhum time. A não ser que esse time seja bobo. A não ser que esse time seja burro. Porque o treinador que você se tornou hoje é um treinador medíocre. Que mal serve para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude acabou, né, morrendo na praia também, né? Tava conseguindo uma vaguinha na Sul-Americana depois de um ano bom, em que o time ele conseguiu se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Um ano muito acidentado, e que o time ele teve os dois técnicos, né, principais da temporada sendo roubados, né? O primeiro o Carpini e depois o Roger Machado. Mas uma temporada que no final, pro Juventude, foi muito positivo. O time ele conseguiu se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Que era o principal foco. E vai terminar feliz. 16º, Bragantino. Gente, o Bragantino se salvou aos 45 do segundo tempo. Bragantino meteu 5-1 maiúsculo pra cima do Criciúma, já rebaixado, né? Infelizmente o Criciúma caiu. É um time muito carismático, eu adoro o Criciúma. Metendo 5-1 na Bia Bichedi. O Bragantino, ele também pagou por sua incompetência muitas vezes durante todo o ano. É outro time que merecia ser rebaixado. Sendo bem sincero, se nesse ano caíssem 5 equipes, tava justíssimo. Porque teve muita gente pedindo pra ser rebaixado. É brincadeira. Mas enfim, o Bragantino não conseguiu se salvar. Aos 45 do segundo tempo, como eu disse, né, teve nomes que foram mais decisivos e o Bragantino conseguiu sobreviver. Se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro, embora um trabalho muito fraco da Red Bull neste ano de 2024. E, como eu disse, o sarrafo aumentou. Se quiser se manter na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, vai ter que investir mais, Red Bull. Vai ter que fazer um trabalho melhor. Vai ter que demitir senhor Serri, que fez contratações horrorosas, vendeu jogadores importantíssimos nessa reta final e também reforçar. Porque o elenco do Braga é bem fraquinho, tem inúmeras lacunas. Porém, por hora, sobreviveu, concluiu o objetivo da temporada. Senhor Atlético Paranaense, tamanha arrogância, tamanho trabalho mal feito, tamanha prepotência de seus dirigentes, que assim como outros que eu já citei nesse vídeo, estão estagnados no tempo. Todo esse conjunto, no final, acabou sendo desastroso. Colheu o que plantou. O 2024 do Atlético Paranaense é ruim, é fruto de inúmeras decisões errôneas do senhor Petraglia, que vem errando muito nesses tempos recentes, da senhora diretoria, que também, juntamente com o Petraglia, errou em muitos momentos, de profissionais que já não estão mais ligados ao clube, né, senhor Cuca? Você fez um bom início de temporada com o Atlético Paranaense, que não tinha elenco para ser rebaixado, embora tivesse inúmeros jogadores de nível assim baixíssimo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o senhor abandonar o barco da forma que você abandonou, condenou o resto da temporada do Atlético Paranaense, que culminou no rebaixamento. Porém, eu não posso botar tudo nas costas do Cuca. A gente teve um trabalho muito mal feito, a gente teve uma arrogância muito grande a todo momento. A gente teve uma negação gigantesca para aceitar a situação atual do clube, que era de luta contra o rebaixamento. E tudo isso, no final, vai culminar no rebaixamento. Um rebaixamento merecido. O senhor Petraglia vai pagar pela arrogância dele, pelo trabalho mal feito em 2024, pelas decisões errôneas e por vender um sonho errado para o torcedor. Que no ano do seu centenário, vê o seu time se rebaixado, tal qual o seu maior rival. Né, Pablo? Não deveria ter dado aquela zoada no início do ano. Ganhou um estadual e foi alfinetar o Coritiba. Mas a gente não faz igual o rival. A gente não vai ser rebaixado no ano do centenário. A gente faz diferente.
A gente é campeão de taças. A gente ganhou o estadual. Meus parabéns, Pablo. Que puta conquista. Ganhou o estadual e terminou o ano rebaixado. Pagando pela soberba que essa instituição vem apresentando ano sim e ano também. Jogando instituições centenárias pra merda. Ou vocês acham que eu vou esquecer o que o senhor Petraglia ele fez com o Botafogo, com o Santos, com as outras equipes do G12? Falando que o Atlético Paranaense já era maior que essas equipes. Falando que o Atlético Paranaense já tinha gestão melhor que dessas equipes. E nisso eu concordo, porque gestão realmente tinha até então. Porém, em 2024, mostrou uma gestão tão amadora quanto a dessas equipes, que culminou em rebaixamento dessas equipes. O Botafogo lá em 2020, o Santos no ano passado. A gestão do senhor neste ano de 2024 foi tão igual quanto a deles. E você acabou colhendo os mesmos frutos que eles nesses respectivos anos. Um rebaixamento. Um rebaixamento maiúsculo para uma equipe que não joga futebol, meu Deus do céu, há muito e muito tempo. Que tem um treinador que tinha, quando foi contratado, uma vitória na sua carreira inteira como técnico. E no final, todo esse amadorismo foi punido. O que eu falei no início desse vídeo. O futebol brasileiro não aceita mais bobo. O futebol brasileiro não aceita mais amador. O que o futebol brasileiro ele faz quando vê alguém nesses cenários, nessas circunstâncias? Pune. O futebol brasileiro em 2024 ele foi justo. Premiou quem fez o melhor trabalho, quem jogou o melhor futebol. E puniu quem foi o mais incompetente, quem jogou menos futebol, quem não merecia ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E é isso que aconteceu com o CAP. Rebaixado com méritos, sem conseguir nem respirar no último jogo, numa partida tenebrosa contra o Atlético Mineiro, como eu disse. Pegou uma equipe morta e pareceu mais morta ainda. Rebaixamento com méritos. E merecidamente rebaixado. E agora eu vou falar mais rapidamente aqui dos últimos três, né? Criciúma em 18º. Gente, infelizmente o Criciúma acabou caindo, né? É uma diferença econômica muito grande. Em determinado momento do campeonato, parecia que o Criciúma ele se manteria na Série A do Campeonato Brasileiro, porém acabou que não deu. Tem alguns jogadores interessantes, como por exemplo o caso do Bolasie, que no último jogo ainda fez o golzinho de honra na goleada que acabou sofrendo, porém não deu. Infelizmente o Criciúma está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, bem, eu espero que volte, porque o Criciúma é um time que realmente eu tenho um apreço emocional muito grande. É um time muito carismático, eu gosto bastante. Infelizmente, acabou rebaixado. Prefiro muito mais que equipes mais incompetentes tivessem sido rebaixadas. O Criciúma não foi tão incompetente quanto o Bragantino, quanto o Grêmio, quanto o Atlético Mineiro, quanto o Fluminense, por exemplo. Porém, por um poder de investimento 1000 vezes menor, acabou pagando o pato. E por fim, Atlético Goianiense e Cuiabá, e não tem nem o que falar, são as duas piores equipes do campeonato, com pouquíssimo investimento, com futebol pior ainda, rebaixadas com méritos. É isso que eu tenho pra falar delas. Agora é tentar se reerguer e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, né? Para 2026, no caso. E assim encerramos esta análise, né, quanto ao Campeonato Brasileiro. Eu vou passar aqui pela última vez a tabela, né, como ficou. E finalmente, né, fazer uma mínima reflexão no fim de tudo. Bem, Botafogo campeão com méritos, em primeiro, fechando o G6, né, aqueles que estão classificados diretamente para a fase de grupos da Conmebol Libertadores do ano que vem de 2025. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. Fechando o G8, agora com o 7º e 8º colocados que vão disputar a pré-Libertadores, Corinthians e Bahia. De 9º até 14º irão disputar a Sul-Americana do ano que vem. Cruzeiro, que morreu na praia, Vasco, Vitória, que fez um excelentíssimo trabalho e foi coroado com essa vaga, Atlético Mineiro, mesmos moldes do Cruzeiro, Fluminense e Grêmio, que conseguiram essa vaga no finalzinho de tudo e muitas vezes não merecendo essa vaga. Ficaram no limbo, né? Acabaram não conquistando nada para o ano de 2025. Juventude e Bragantino, e para o Bragantino a grande conquista realmente é não ser rebaixado, e foram rebaixados com méritos. Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. E assim se encerra o Brasileirão de 2024. Um vídeo muito mais longo, né? Vai bater 40 minutos, eu tô vendo aqui na gravação, mas que merece. Um campeonato muito bem disputado e muito justo, como eu disse. Que foi uma delícia de acompanhar e de cobrir aqui com vocês no canal. Eu agradeço imensamente todo o crescimento do canal que ele teve, né, durante todo esse período. 400 inscritos e mais de 100 mil views. Eu sou muito grato a vocês. Muito obrigado por deixarem eu fazer isso daqui que eu amo. Que é falar sobre futebol, e principalmente futebol sul-americano, futebol brasileiro, por aí vai. Finalizamos uma temporada muito justa neste futebol, neste campeonato, em que, como eu disse, para não ser tão repetitivo, vou falar mais rapidamente. Ganhou o melhor, ganhou quem teve o melhor trabalho, jogou o melhor futebol. E perdeu, sofreu, quem não teve um trabalho digno.
quem foi incompetente e quem jogou o pior futebol em campo. O futebol brasileiro em 2024 coroou quem mereceu e puniu quem também mereceu. Um jogo muito justo, que vai deixar saudades. Um campeonato que foi maluco, como vencia nos últimos anos a todo momento. E é por isso que a gente chama o Brasileirão. Por isso que o Brasileirão ele é tão gostoso. E é por isso que a gente acompanha esse campeonato. E agora, para 2025, é esperar um campeonato tão grande quanto, com voltas importantíssimas, como é o caso do Santos, com permanências também muito boas, de clubes gigantes. E o que a gente pode esperar, realmente, é uma temporada muito disputada e com grande entretenimento. Com equipes que chegam em boa fase e outras equipes que chegam em baixa, precisando de reformulação. Mas o futebol brasileiro, ele sempre tem uma carta guardada na manga. Eu tenho certeza que a gente vai ter essa carta sendo revelada em 2025. A gente vai ver a maluquice e, com certeza, a maravilha que vai ser no ano que vem. O que nos resta agora é curtir essas férias. Essa reta final, né, que ainda vai ter jogos do Botafogo, eu também vou cobrir aqui no canal. E ano que vem, curtir essa pré-temporada, os estaduais que vão começar mais cedo, posteriormente o Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e o Super Mundial de Clubes. No mais é isso, eu espero poder contar com a sua audiência para o ano que vem, e se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e como sempre, até o vídeo de amanhã.